Bom dia pessoal do sexto ano, bom dia galera. Nós estamos aí no capítulo 16, a cultura medieval, que é nada mais é do que o papel da igreja na mentalidade, na forma de pensar e agir das pessoas. Nós discutimos isso semana passada, deu até pano para mano. Alguém está me fazendo uma pergunta no final da aula, aí a aula encerrou, estava colocando no chat. Qualquer coisa você tira a dúvida. Professor, o que é cultura medieval? É justamente falar sobre como as pessoas viviam na Idade Média, numa idade onde houve um baixo desenvolvimento tecnológico, científico, essa é a verdade. Porque a mentalidade dominante era a mentalidade da Igreja Católica. A Igreja Católica criou o medo na população do inferno, que havia uma luta constante entre o bem e o mal, e o que estava em disputa era a sua alma, a salvação eterna. Então se criava um medo constante do apocalipse, de você saber viver bem. E lógico, viver bem era você obedecer ao seu Senhor, cobrar, pagar o dízimo, não ser um mau cristão. É isso que nós já discutimos lá. Já vem discutindo um bom tempo da Idade Média. Nós vimos que, na verdade, tudo vinha de Deus, qualquer tipo de ciência, invenção, Deus era o arquiteto do mundo, que criou tudo, e tudo que era descoberto e feito em criações na Idade Média era um presente de Deus. Deus dava para a população, entendeu? Dava para aquelas pessoas especialmente. O saber, o conhecimento era um presente de Deus, essa que era a verdade. E lógico, qual era o papel da Igreja Católica? Intermediar entre Deus e os homens. A Igreja Católica ficava no meio e intermediava esse controle. Ela tinha um monopólio do saber, do conhecimento. Quando eu falo de saber, é o saber as escrituras da religião, que era a dona da religião, literalmente, da Bíblia, a interpretação era dela, e o conhecer era o saber ler, escrever, geometria, matemática, era ela que sabia, porque ela preservou isso nos seus mosteiros e bibliotecas. Então, se você quisesse ter uma educação boa, você ia para dentro da igreja católica. Se você fosse um nobre e quisesse ter uma educação boa, você ia para dentro do nobre, para dentro do mosteiro da biblioteca da igreja católica. Se você fosse um futuro rei, jura, quem é que ia te formar? Lógico, os membros da igreja católica. Eles tinham um saber, o conhecimento, conheciam as línguas mortas, um pouco de geometria, matemática, música, que era o trivium, um quadrivium, né? Então, tudo estava ao redor da Igreja Católica. Essa mentalidade vai ficar do século V até o século XV, XIV, XV. Professor, como é que pode? A Igreja Católica era a única instituição centralizada, hierarquizada, poderosa, que sobreviveu às invasões bárbaras e continua até o fim da Idade Média. E vai continuar na Idade Moderna. E vai continuar na Idade Contemporânea, que é a atual. Ok? Isso aí para você ter uma noção. O clero se divide em clero secular e regular, clero secular, administração da igreja, e orar, estar junto da população, era o padre, o bispo. O clero regular é o pessoal que abandonava a vida pública e ia morar nos mosteiros e abadias, que para viver para contemplação, reflexão, eles criavam também a ideia que os mosteiros tinham que ser autossuficientes, para eles se isolarem do mundo, ok? As bibliotecas serviam para guardar os escritos antigos que eram traduzidos do latim, do grego, ok? Se fazia as iluminuras, que nós já pesquisamos aí, com os detalhezinhos maravilhosos. Professor, o ensino era para poucos, era o ensino que vinha da Igreja Católica, o trivium, quadrivium, né? Direcionado principalmente ali aos membros da Igreja Católica e à elite dos nobres, que não eram todos, que queriam aprender a ler e escrever. Tinha duração de 8 anos, você entrava com 14, saía com 20, 21, 22 anos. Você poderia aprender um ofício, que era uma função, se você não fosse um nobre. Se você fosse ali uma pessoa com conhecimento maior, você se formava em teologia, medicina ou direito. Ou então você virava o rei, né? Razão e fé não se anulam, faziam parte do mesmo mundo. A arquitetura, toda medieval, era uma arquitetura com grandes paredes de pedra grossas, poucas iluminações, que também funcionava como proteção durante um ataque inimigo. No final da Idade Média vem a arquitetura gótica, que já é com os vitrais, a igreja aberta, bem decorada, para receber realmente as pessoas. Tranquilo? E nós falamos também da ciência e literatura. Ciência gerada de Deus, tudo que o homem fazia era herança de Deus, Deus dava perfeição, dava conhecimento ao homem. Então você, basicamente, se você fosse extremamente inteligente nessa época da Idade Média, é porque Deus quis, foi uma dádiva, um presente. Eles acreditavam que o centro do universo era a Terra, Deus criou a Terra, criou o homem, então tinha que ser o universo. Nós já sabemos que está errado. Literatura, praticamente tudo oral, porque o pessoal não dava tanto valor à tradição escrita, tá aí os iluminos para provar isso. Tinha as canções de gesta, de aventura, de amor impossível, tinha os trovadores que satirizavam os nobres com músicas engraçadas, o clero e as situações do cotidiano.
E isso ficou mais ou menos 1000 anos, até a Idade Moderna, que vai haver um salto de evolução realmente tecnológico, científico enorme. Professor, agora atividade. Dê uma palhinha para quem perdeu a aula, hein? Página 42. Vamos lá. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi construída durante a Idade Média, entre 1163 e 1345, e se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Observe a imagem e responda. Ela pegou fogo agora, o teto caiu, estão reformando ela. De que maneira podemos associar os seus conhecimentos sobre a Idade Média à construção desse monumento religioso? Professor, eu li aqui que começou em 1173 e só terminou em 1345. Galera, o pessoal fazia a nave principal, depois fazia do lado ali as torres, depois esticava ela para os lados, para trás, para os lados. Então, assim, cada fase ela foi aumentando um pouco, ok? Então, não é que o pessoal ficou construindo 200 anos a igreja. Menos, hein? Vamos lá. Então, o que a gente pode associar a esse monumento à questão religiosa? Que a mentalidade da época girava em torno da Igreja Católica e ligava a salvação, o tamanho da fé, ao tamanho da construção que se fazia. Gente, era a mentalidade da época. Se você construísse uma igreja pequena numa região, quer dizer que a fé daquele povo era menor. Se você construísse uma catedral dessa gigante, quer dizer que o povo ali tinha uma fé enorme. A Igreja Católica ligava a fé às grandes construções, à questão monetária e financeira. Então quer dizer que quem tinha mais chance de salvação é quem tinha uma catedral imensa perto dela, um mosteiro, uma abadia. E o cara que morava no interior que só tinha uma capela, sinto muito. Era assim que se media a fé naquela época. Lógico, não era para todas as regiões isso. As grandes capitais, Paris, Londres, tinha grandes igrejas, mas tinha locais que não tinha igrejas pequenas e modestas. Mas essa era uma forma, olha só que legal, por que a Igreja Católica fazia isso? Era uma forma de ter competição. Olha, lá em Londres tem uma catedral ali com 12 metros, então vamos fazer a Notre Dame com 20 metros, para demonstrar o poder financeiro do príncipe ou do rei da região e também dos membros da Igreja Católica, daquela comunidade, ok? Então quer dizer que a construção e o tamanho da igreja, da catedral, do mosteiro, estava diretamente ligado à fé das pessoas e também à salvação. Os dois estilos da Idade Média eram românico, que era pesado ali, que quase sem janelas, e gótico, que era com grandes detalhes, com grandes vitrais, que vai ser mais no final da Idade Média. Espera aí que o pessoal já está comentando aqui. Arthur, basicamente é o seguinte, a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande que ela ia desde o rei até chegar no camponês, no pobre. Todo mundo ia para a igreja. E o monopólio da religião, como é que se rezava na Idade Média? O padre ia rezar em latim. Ia rezar em latim em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, uma língua morta. E ninguém entendia. Isso era uma forma de perpetuar o conhecimento dentro da Igreja Católica. Então, o que a igreja falava? O auge da missa era o sermão. O que era o sermão? É igual quando você vai na igreja protestante, evangélica, aí que vocês conhecem, ou católica. E o pastor fala para o povo. Então ele reforçava determinada coisa, Arthur. Olha, cuidado, seja um bom cristão, colabore com o dízimo. Olha, aqui tem de bruxas. Olha, não se bebede. Olha, obedeça ali o seu chefe, o seu senhor feudal, para não criar confusão, porque Deus quer assim. Isso acabava virando não uma regra, uma lei, mas as pessoas tinham muito temor, porque se o padre ou o pastor lá falasse que sua alma estava condenada ao inferno, meu Deus, você estava perdido. Então as pessoas acreditavam nisso, Arthur, era a mentalidade da época, ok? Não é que era uma lei, não, era uma imposição. Isso acontece até hoje nas igrejas, gente. Deixa eu ver o que a Ana botou aqui. A Ana botou uma Bíblia aqui. Tá, Ana, eu entendi o seu ponto de vista. Esse negócio de você falar que só existe bem e mal é uma coisa muito complexa. Por exemplo, eu falei que a Igreja Católica criou o purgatório, que não tem na Bíblia. Você vai para o inferno ou vai para o céu? Você leva uma vida mais ou menos, vai para o purgatório, fica no meio. Essa questão de bem e mal é um negócio muito complicado. Por quê? Para você fazer com que as pessoas concordassem com seus valores, Ana, a Igreja Católica, você não podia falar assim, seja um bom cristão mais ou menos. Não, ele cobrava o especial. Professor, mas todo mundo era 100% santo naquela época? Não, não era. Os membros da Igreja Católica cometiam coisas absurdas, ok? Os nobres faziam coisas violentas e absurdas. Nós vamos ver o ano que vem. Isso vai até dar origem à Reforma Protestante.
Mas eu concordo com você. Mas naquela época, Ana, eu quero que você entenda isso. Naquela época, as pessoas acreditavam na palavra que era transmitida pela Igreja Católica como se fosse a verdade absoluta que vinha de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Não estou questionando se é verdade ou não, se essa divisão de bem e mal é correta ou não. Beleza? As pessoas acreditavam, era uma forma, era um meio de informação. Igual você tem hoje o Instagram, o Facebook, naquela época era a Igreja Católica que dava informação. Ponto. Conhecimento vinha dela. E só isso. Fechou, Ana? Entendido? O Pedro colocou aqui para mim. A Igreja Católica é como se fosse a dona do pedaço, o Pedro colocou. Mais do que a dona do pedaço, Pedro, porque ela era a maior senhora feudal, ela vai continuar sendo rica e poderosa após o feudalismo, e ela chega para a gente até os dias de hoje. Ela não chega só por causa do dinheiro, ela chega porque ela é uma instituição sólida. Essa que é a verdade, ok? E teve boas relações com príncipes e nobres ao longo da história. Eu não vou mentir, não. Podemos passar? Sim ou não? Quem pode ler para mim Organiza as Ideias? Não, Pedro, olha só. O Pedro fez uma pergunta legal. Tio, então ela passou a ter o poder dos reis? Calma. No final da Idade Média, a Igreja Católica vai perder poder político, econômico, financeiro, e vai voltar para os reis. Durante a Idade Média, só a Idade Média, a Igreja Católica monopolizou o conhecimento, a religião, e ela era a maior senhora feudal, instituição mais rica e poderosa. Então era natural que os nobres e reis pedissem apoio dela. E ela também apoiasse esses reis. Tipo, o Carlos Magno lá, que nós vimos, o Pipino Breve, ok? Fechou, Pedro? Isso só se aplica na Idade Média. Só na Idade Média. Fechou? Dúvidas? Vamos lá. Senão a gente vai ficar aqui parado. Página 43. Quem pode ler para mim Organiza as Ideias? É falso ou verdadeiro? Só lê que a gente vai fazendo junto. Ok? Quem pode ler para a gente aí? Lê as questões. Eu leio a introdução. Vamos lembrar o que foi estudado sobre a Idade Média nesse volume. Porém, para isso, assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas. Arthur, pode ler para a gente, solta a voz. Vai lendo e vai falando o que você marcou. Depois a gente fala se está certo ou não. Vai, Arthur, lê para a gente, você não pediu? Lê as questões, as questões. Lê só as questões para a gente. Vai lá. Vamos lembrar o que foi estudado sobre a Idade Média neste volume. Para isso, a cidade V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A Idade Média é a designação dada por historiadores para um longo período da história ocidental, situada entre a invenção da escrita por volta do século do por volta do quarto milênio antes de Cristo e a queda do Império Romano no século V. Com o declínio do Império Romano do Ocidente, ocorreram grandes deslocamentos de pessoas para regiões urbanas da Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, durante a Idade Média, predominou o feudalismo, sistema de organização social, política e econômica. A sociedade feudal estava dividida em três ordens: clero, nobreza e camponeses. Com o renascimento comercial e urbano, extinguiu-se a sociedade de ordens, pois nobres e servos formaram a burguesia. A crise que ocorreu no século XIV foi marcada por fome, peste, guerra e revoltas que acometeram a Europa Ocidental. Galera, eu já coloquei aí. E o Davi já tinha acertado. Fica FFVVFV. Professor, eu estou com dúvida alguma. Gente, esse capítulo é sobre o feminismo, que nós já tínhamos vindo, e a crise do século XIV, que é passado. Alguém teve dúvida em alguma questão? Fala para mim, professor, eu tive dúvida na letra A, B, C, D ou E. Fala para mim, qual foi, para a gente parar? Como é que ficou? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá.
Professor, a 2 era para corrigir aquelas que estavam erradas. Então era para corrigir a B e a E. Só vou nessas. Então vamos lá. A letra A. A Idade Média de Nação historiadores por um longo período da história ocidental estudada entre a invenção da escrita, quarto milênio, e a queda do Império Romano. Não. O feudalismo é o período que vai após o fim do Império Romano, em 476, até a queda de Constantinopla, em 1453, com a ocupação dos turcos otomanos. Quem lembra aquele primeiro mês de aula na sala de aula que nós fizemos a linha do tempo com o calendário da história? Era só isso para colocar, nada mais, ok? Depois, a letra B. A letra B está falando que o declínio do Império Romano foi o deslocamento das pessoas, deslocamento de pessoas para as regiões urbanas. Não, galera. A letra B tem que lembrar da ruralização. Depois das invasões bárbaras, a população da cidade começou a abandoná-la em direção ao campo, em busca de trabalho e segurança, onde eles estavam ali trocando isso pela proteção do Senhor. O nome disso? Ruralização. Então a letra B coloca lá, com as invasões bárbaras do Império Romano, as pessoas fugiram da cidade para o campo, em busca de trabalho e segurança, e o Senhor daria proteção em troca disso. E o nome desse processo se chama ruralização. Professor, eu não botei ruralização, esqueci. Tem que colocar. Coloca lá no final. Ruralização. Depois, a letra E. Gente, olha a letra E. A crise do século, com o renascimento comercial urbano, instituiu a sociedade de ordens, pois os nobres servos formaram a burguesia. Para tudo. Aonde que nobres e servos e camponeses vieram da burguesia? Não, surgiu uma nova classe social. Com o renascimento urbano, o renascimento das cidades, o renascimento das feiras e rotas comerciais, não se extingue a sociedade de ordens. Continua existindo nobre, continua existindo camponês, continua existindo ali o vilão, continua. Só que nasce uma nova classe social, a burguesia, que vive do comércio. Coloca isso lá. Não se extingue a sociedade de ordens e nasce uma nova classe dentro da cidade, chamada de burguesia, e ela vive do comércio. Não caiam nessa pegadinha. Você lê muito rápido e você sai marcando essa questão como se fosse verdadeira. Eu tenho certeza que muita gente colocou aí que a E no início era verdadeira. Não. Ah, professor, surgiu a burguesia e acabou tudo. Não. Lembra que a cidade surgia dentro ao redor de castelos, de feiras, ou a propriedade do senhor feudal, e os nobres tiveram que comprar a liberdade para a carta de franquia? Então, quer dizer que o senhor feudal continuou existindo. Depois ele vai sumir. Os nobres continuaram existindo. Os cavaleiros continuaram existindo. O clero continuou existindo. Nós estamos falando da Igreja Católica, ok? O servo o camponês continuou existindo. O que acabou foi aquela sociedade hierarquizada, estratificada, e aonde cada um tinha que obedecer um papel predefinido. Quem é que chega quebrando isso tudo? A burguesia, que vive do comércio, do lucro. Tranquilo? Fechou? Fechou? Copiar a correção? Dá um ok aí para mim, para depois não ficar pedindo para voltar a página. Corrigiu? Quem já notou, dá ok. Quem não conseguiu, pede para esperar. Que depois o pessoal fica passando para mim mensagem para voltar. Tranquilo então, hein? Tá todo mundo botando ok, hein? Tá, Davi Ferreira tá copiando. Faz o seguinte. Quem já terminou, abre na página 45, que tem a imagem do mosteiro. Nós vamos analisar essa imagem junto aí. Ok? O mosteiro era autossuficiente, que nem os feudos. Vou fazer a relação entre os dois. João, eu também achei que a gente ia voltar para a escola antes do final do ano. Mas o Covid não deixou. Copiou, Davi? Fechou então. Página 45. Vamos lá. Quem é que pode ler para mim aí o Interpretando Documentos e também embaixo tem a Reconstituição de Monteiro, para a gente ir comentando. Quem é que pode? Vocês estão desanimados hoje, hein? Geralmente o pessoal briga para ler, hein? Vamos lá. Interpretando documentos. Observe a seguir a reprodução de como pode ter sido um aspecto material de um mosteiro medieval.
É como se você estivesse olhando de cima um mosteiro, ok? 1. Horta, produtos para alimentação e plantas medicinais. 2. Dormitório dos monges. Olha como é que o dormitório era grande. Dormitório dos monges. Depois, 3. Claustro, local sereno reservado à meditação. Era um local fechadinho, como se fosse uma mini capela, para as pessoas que quisessem fazer uma oração, contemplação, só ficar lá sozinhos, isolados. 4. A igreja, que era o centro, e geralmente lá não era tão grande assim, mas ela poderia ter um tamanho até bem grande. Depois, 4. Hospedaria para os viajantes que pernoitavam nos mosteiros. Um viajante passava, um comerciante, ele poderia ser abrigado pelos mosteiros, ou então alguém de uma ordem religiosa, um padre viajando de um lugar para outro. 6. Enfermaria ou hospital. Galera, olha só, enfermaria e hospital não é igual hoje. Enfermaria e hospital era uma coisa bem precária na Idade Média, né? Não tinha nada dessa tecnologia que a gente tem hoje. Por favor, tá? Depois, 7. Pomar, onde o pessoal plantava as frutas, né, para colher legumes. 8. O refeitório, onde eles se alimentavam. Depois, 9. O escritório, isso aqui é legal. É o local onde eles faziam as cópias dos manuscritos em silêncio. Eles pegavam os manuscritos em latim, grego, principalmente daquela época lá, quando a religião cristã ainda não era a religião oficial do Império Romano, e eles escreviam o que lá os antigos, por exemplo, membros da Igreja Católica, ou então até os próprios os apóstolos, para preservar essas escrituras. Então, muito se ganhou na Idade Média com os monges copistas, preservando textos antigos. A gente descobriu muito sobre a antiguidade dentro das igrejas, que ficaram lá guardados. Depois, 10, cemitério, o cara vivia dentro do mosteiro até a morte, né? Depois, 11, estábulo, para a criação de animais, utilizado no transporte, também no abate, para se alimentar. E por último, 12, a biblioteca, onde você ia ler os escritos antigos e ficavam as iluminuras e os livros. Para tudo. Professor, o que lembra isso? O feudo, que era autossuficiente, lembra? O feudo que era autossuficiente? Gente, os mosteiros, eles eram feitos para também ser autossuficientes, para que os membros ali ficassem isolados, homens e mulheres, para eles ficarem isolados. Eles iam viver somente para Deus e para a religião, para a Igreja Católica. Escrever, orar, rezar, trabalhar no campo, fazer as construções. Quem que construía tudo? Geralmente eram esses membros que ficavam lá, das ordens religiosas. Eles que construíam. Eles viviam, na teoria, eles tinham que viver a vida toda lá dentro. Ah, professor, mas eles não saíam para nada? Saíam. Quando faltava um alimento, tinha que comprar alguma coisa, ou ir visitar uma igreja próxima, tinha que receber alguém, um bispo. Sim, você saía, mas era exceção. Exceção. Sua vida era para Deus. Aí vem a questão embaixo. Observando a representação do mosteiro, é possível refletir sobre a forma como os monges viviam. Nas linhas a seguir, escreva suas conclusões. Galera, o mosteiro geralmente ficava isolado, longe da cidade, ou no penhasco, em algum local de difícil acesso. Isso é engraçado, isso foi uma contradição, né? Porque a Europa, quando foi devastada pelos vikings, o principal objetivo dos vikings era atacar esses locais, porque concentrava ouro, concentrava alguma riqueza. Então, vamos lá. O que você pode chegar à conclusão? Vamos lá, galera. De acordo com a imagem, você pode chegar à seguinte conclusão. Que o pessoal que vivia dentro dos mosteiros, os monges e monjas, eles produziam quase tudo necessário à sua sobrevivência. Como era o feudo, ok? Como era no feudo. Ou seja, eles eram autossuficientes. Já que nos mosteiros eles plantavam, colhiam, construíam, criavam animais, eles faziam cerveja, vinho, produziam tudo que era necessário. E eles tinham até ali o destino final das pessoas que moravam lá dentro, que era o quê? O cemitério. Professor, alguém da família poderia ir lá visitar um membro lá que morava dentro do mosteiro? Podia. Era raro, muito raro, mas você podia, ok? Eles ajudavam a preservar os documentos antigos. Eles tinham tudo que era necessário para sobreviver e levar uma vida de abstêmio, longe de levar uma vida de pessoas que estavam longe dos problemas cotidianos, dos problemas terrenos. Eles não estavam lá pensando no lucro da burguesia, eles estavam lá pensando na terra que teria que fazer a guerra, eles estavam pensando nas cruzadas, não estavam pensando nisso. Eles só viviam para preservar os documentos, plantar, colher, sobreviver e orar, rezar e contemplar, sobretudo, a vontade divina.
ok? Ah, professor, todo ano o pessoal fala, professor, isso deveria ser uma vida muito chata e monótona. Eles só não ficavam rezando o tempo todo, gente. Eles também plantavam, colhiam, construíam, faziam outras coisas, se divertiam, ok? Faziam esporte, podia, ok? Homens e mulheres. Dúvidas? Dúvidas? Ah, uma outra coisa. A afirmação de Arthur me lembrou uma coisa, ok? Professor, todo mosteiro era gigante desse jeito. Não, galera. Tinha mosteiro que era pequeno, ok? E mal podia ali sobreviver. Eles tinham que fazer comércio com as cidades próximas, ou vilas próximas. O pessoal tinha muito cereal, ia lá na cidade trocar de repente por gado, carne, ok? Então, tinha muito mosteiro que não era gigantesco, que não era totalmente autossuficiente. Isso aí, esses mosteiros grandes, eram só de ordens religiosas muito poderosas. Os agostinianos, depois vai vir os jesuítas, que tinham lucro ali e poderiam gerar e fazer grandes construções. Isso não era verdade para todo mundo. Não é verdade para todo mundo, tá? Sempre tem exceção. Copiaram? Gente, olha só. O Arthur colocou que professor tinha monge demais. Lembra que tinha também femininas, né? Mas por que tinha muitos membros da Igreja Católica? De repente a pessoa era pobre, miserável, e conseguia entrar na Igreja Católica ali como um aprendiz, trabalhando ali dentro do mosteiro desse, ajudando. Daqui a pouco o cara começava ali a estudar para ser padre, teologia. E o cara levava uma vida, era uma forma até de você abandonar a pobreza, acontecia muito. Ter educação, abandonar a pobreza. Não era bem o sonho de todo mundo. Tem alguém que está copiando ainda? Podemos passar? Beleza. Página 47. Lá na página 47, tem duas imagens, uma em cima e uma embaixo. Tem lá o pessoal estudando filosofia, uma iluminadora mostrando o pessoal estudando no chão. O professor com o livro e o pessoal lá. Professor, como é que era o ensino na Idade Média? Era a repetição. O professor falava e o pessoal copiava e repetia. É assim que começa a escola, ok? Ele falava, ele não discutia e debatia. Ele falava aquilo que era verdade, lembra? E depois passava para os alunos. Os alunos tinham que aprender aquilo, copiar e decorar. Pronto, esse que era o ensino. Na parte de baixo, São Tomás de Aquino. Ele está aí na Basílica de Santa Maria, Minerva, em Roma. Dessa época tem vários filósofos importantes na Igreja Católica. São Tomás de Aquino é um deles. O conhecimento veio da Igreja Católica, né? Tinha que sair daí. E tem a pesquisa. Mas sem querer, olha só, essa apostila é demais. A pesquisa está respondida na apostila sobre o trívio e o quadrívio. E o seu professor também colocou na explicação, eu expliquei isso. Olha lá, pesquisa. Faça uma pesquisa e descubra mais sobre a educação no período medieval. Em seguida, responda as questões do caderno a seguir. Número 1. As áreas de conhecimentos do trívio e do quadrívio ainda são estudadas atualmente? Depois, 2. Quais são as principais diferenças que você consegue perceber entre as universidades medievais e as atuais? Professor, como é que eu ia comparar a universidade medieval e atual? Eu nunca fui. Tá, galera, eu sei, tinha que dar uma pesquisadinha. Mas a universidade medieval está aí, nas duas iluminuras. Só hoje que você ia pesquisar. Sem querer, eu expliquei o trívio e o quadrívio e também estava na apostila. Não exigia você ficar lá fazendo uma grande pesquisa, não. Vamos lá. Número 1. Tem diferenças do que era estudado no passado e atualmente? Com certeza. Porque a maioria das matérias do trívio e do quadrívio hoje não são de universidades. São de escolas de ensino fundamental e também ensino médio. Geometria, matemática, música. Gente, o pessoal nem estuda isso mais na universidade. Quem tem irmão aí sabe. Na universidade, você entra no curso específico para estudar só direito, só história, somente a ciência, biologia e outras coisas, ok? Então, o trívio e o quadrívio, que era geometria, a gramática, que é nosso português, a música, a astronomia, isso não é estudado mais nas universidades. Você estuda hoje no ensino que é fundamental, é isso que vocês estão tendo.
no ensino que chega até o ensino médio. Olha como é que foi a evolução do conhecimento. Aquilo que era estudado na universidade do ensino médio, na universidade da Idade Média, hoje é estudado no ensino fundamental e médio. Eu estava achando super engraçado que minha filha está estudando uma matéria, ela tem 8 anos, que eu estudei só quando eu estava lá no quinto ano, e ela está no segundo. Uma matéria que eu lembro que eu estudei no quarto, quinto ano. Ou seja, está se adiantando as coisas. Estou estudando substantivo lá no segundo ano. Ou seja, cada ano mais aumenta-se o conteúdo e está jogando mais para séries mais novas. Entendeu a ideia? Por isso que saiu o conhecimento da Idade Média, do trigo e do quadrigo, e passou para hoje, que é o fundamental, o ensino fundamental, o ensino médio. Geometria, matemática, música. O pessoal tem música na escola hoje. Uma coisa bem comum, ok? Vamos lá. Sem comentário, Bernardo. 2. Vamos lá. Aí você tinha que fazer uma pesquisa. Qual é a diferença entre a universidade que nós estamos vendo nas Luminuras e a universidade nos dias de hoje? A primeira diferença é que a universidade de hoje é uma matéria específica. Eu quero ser médico, então você vai estudar medicina. Eu quero ser enfermeiro, é diferente. Vou estudar para ser enfermeiro. Eu me formei em história. Eu não fiz uma faculdade de história e filosofia. Tem faculdade hoje, universidade só para filosofia. E assim por diante. O que é o ensino universitário hoje, sexto ano? É aquele ensino específico para aquilo que você quer ser. Ok? Específico. Aquele conhecimento específico para você se aprofundar. Então vamos lá. As universidades da Idade Média eram assuntos genéricos: matemática, astronomia, filosofia, geometria, essas coisas. E as universidades de hoje têm um ensino específico para aquele conteúdo e aquela formação que você quer ter. Se você quer ser um médico veterinário, médico veterinário, você só vai estudar o quê? Os animais. E ponto. E dentro do médico veterinário tem um cara que se especializa somente em cão e gato. Tem cara que se especializa em animais que são selvagens, né? Que vai trabalhar lá com a onça, com o jacaré do Pantanal. E assim por diante. Em história, tem um professor que gosta de história do Espírito Santo, e outro que gosta da história antiga, tem outro que gosta só da história da Idade Média. Mas tudo é dentro daquele curso único de história. Lá dentro você divide aquilo que você acha mais interessante. Entendeu a ideia? Então vamos lá. As matérias eram bem diferentes. A pessoa hoje se dirige a um curso específico, sem passar por outra área de conhecimento. Bem como o aluno, naquela época da Idade Média, poderia escolher o professor que desejava ter aula. Na Idade Média, você escolhia o professor que você desejava ter aula. E isso hoje não acontece, né? O professor que está lá na faculdade ensina para todo mundo. Você não escolhe para onde você vai. Essas são as principais diferenças. Aí vai um comunicado, sexto ano. Ah, professor, isso está muito longe de mim. Sexto ano, no ensino médio é quando você está ali com seus, sei lá, 16, 17, 18 anos. 17 anos. Depois você já tem que escolher uma universidade. São menos de 10 anos. E passa assim, ó, voando, por incrível que pareça. É muito comum o pessoal entrar na universidade e faculdade e se arrepender e largar. Eu sempre quis ser médico, não estou aguentando. Ah, eu vou fazer o que é meu sonho. Eu vou fazer medicina veterinária. O cara vai lá, abandona medicina veterinária. Independente daquilo que você estudou antes, você presta o vestibular e passa para aquele curso. Lá dentro da medicina veterinária, você vai estudar de novo matemática, geometria, gramática? Não, não vai. Você vai estudar só aquilo daquela área. Beleza? Fechou? Fechou? Copiaram? O trivium quadrivium estava na apostila, tá? Tá aí na página 47, no segundo parágrafo. Se alguém não sabe o que é ainda. Poxa, tem um texto maneiro, arquitetura medieval. Quem pode ler aí para me ajudar? Página 48, arquitetura medieval. Arthur, arquitetura medieval. Tem duas igrejas. Tem a Catedral de Pisa, na Itália, onde tem a Torre de Pisa lá atrás, que é um campanário que ficou torto, né? E do outro lado tem a Catedral de Chartres, na França. Arthur, lê para a gente interpretando documentos. Leia o texto a seguir. É importante lembrar que para os medievos não havia arte pela arte, imagens feitas apenas pelo seu valor estético.
A finalidade didática delas era essencial. No românico, essa característica era muito acentuada. Daí, por exemplo, as frequentes cenas do juízo final, colocadas logo na entrada, lembrando que somente dentro da igreja da igreja de instituição era possível a salvação. A arquitetura sólida de largas paredes, grossos pilares e poucas janelas não era apenas resultado das limitações técnicas da época, mas sobretudo na necessidade de fazer das igrejas fortalezas de Deus. Obrigado, Arthur. Olha essas duas catedrais. A Catedral de Pisa, na Itália, as paredes, você vê, elas são grossas, tem poucas janelas. É uma fortaleza de Deus. Por quê? Tinha dois objetivos. Quando você entrasse nessa catedral, você ia sentir todo o peso de Deus, entendeu a ideia? Você ia se sentir ali menor, insignificante, diante do poder de Deus da Igreja Católica. E outra coisa que eu já falei, no caso de um ataque, o pessoal poderia se refugiar nessa igreja, nessa catedral. De vez em quando o pessoal não cerco queimava lá o pessoal lá dentro, mas beleza, era uma chance de sobreviver, né? Ter a clemência de quem está atacando. Do outro lado, a Catedral de Chartres, que é uma catedral que é gótica, a Catedral de Pisa, ela é românica. Por que é românica? Ela parece aquela obra dos romanos, que eram feitas para durar, que eram colunas grandes, tipo o aqueduto. A Catedral de Chartres, ali, ó, em 1260, olha só, 200 anos de diferença, já é uma catedral totalmente diferente dentro da Idade Média. É como você está caminhando para baixo da Idade Média. Está começando a ver a burguesia florescer e as pessoas começam a pensar diferente. Então a catedral tem grandes torres, ela é bem desenhada, tem vitrais, tem muitas aberturas para a luz entrar, que é Deus. Entendeu a ideia? Para a luz entrar. As duas representam duas fases diferentes da Idade Média. A Catedral de Pisa é a Alta Idade Média e a Catedral de Chartres é a Baixa Idade Média. Tranquilo? Então vamos lá. Depois desse texto, livro maravilhoso que o Arthur leu, de acordo com seus estudos e com o autor, responda no caderno. Qual a função da arte da Idade Média? A arte na Idade Média ela era usada para você ter temor a Deus. A arte na Idade Média era para você ter temor a Deus. Coloca lá. Temor a Deus. Tranquilo? Professor, o cara poderia fazer uma escultura naquela época do nada? Não. De uma mulher? Não. Tudo era ligado a Deus, a religião. Tranquilo? 2. A concepção do que as igrejas eram fortaleza de Deus refletiu de que forma na construção das igrejas românicas? Coloca lá, igrejas românicas, número 2, página 48. As igrejas elas tinham grandes paredes feitas com tijolos grossos. Ela possuía poucas janelas e iluminação para servir como uma fortaleza de Deus, para mostrar o poder dele, que é pequeno diante de Deus, e também servia para proteção no caso de um ataque. Essa que é a número 2. Tem que colocar lá. Beleza? Depois, número 3. Qual a diferença que nós podemos perceber quanto às construções da igreja, estilo românico e gótico? Eu acabei de responder, explicando. Coloca lá na 3. A igreja românica era para ser feita com pouca iluminação, com paredes muito grossas, para você se sentir pequeno diante do poder de Deus. Já a igreja românica era uma igreja que era voltada para a estética, para a beleza. Então ela tinha grandes torres e minaretes, com detalhes lindos e maravilhosos, com grandes vitrais, muitas janelas, permitindo a entrada de iluminação. Iluminação, Deus ilumina as pessoas. Ok? Anotaram? A página 48 eu não fiz slide não, porque era para... A resposta está em cima, nas duas imagens da página 48. É porque eu não acabei fazendo slide, porque a resposta estava no próprio texto, nas imagens. Era meio redundante. Fechou? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Página 49. Pesquisa.
Professor, alguém reconhece essa catedral aí? Alguém já foi nessa catedral aqui, ó? Aonde fica essa catedral? Muito bom, Rafael. Você já deu a resposta da pesquisa. Página 49, Cidade Alta, Catedral de Vitória. Essa catedral aqui, ó, tá na Alemanha. Essa segunda aqui, ó, tá na Alemanha. A primeira tá na Cidade Alta, em Vitória. Mesmo que não é católico, geralmente já foi lá, passou pela praça, fica perto do Hospital da Associação, perto do Tribunal de Justiça, ok? Olha a pesquisa. Pesquise em sua cidade uma igreja que tem os seguintes estilos arquitetônicos: românico ou gótico. Se não houver, pesquise uma mais próxima desses estilos. Traga informação sobre a construção dessa igreja e a imagem dela. Então vamos lá. Professor, nós temos uma igreja gótica aqui no Espírito Santo? Não, nós não temos. Nós temos uma construção do neogótico, que é inspirado no gótico. Ok? Aula de Tia Bazinha agora. Professor, Catedral de Vitória. Se chama, na verdade, o nome dela é Catedral Metropolitana de Vitória. Está lá na Praça Dom Luiz Cardiena, na Cidade Alta, em Vitória. Ela é muito famosa porque ela foi construída em cima de uma igreja mais antiga. E ela foi ali, reconstruída na década de 1920 e só foi concluída em 1970. 1920 a 1970, eles tinham que inspirar alguma igreja. E eles se inspiraram nessa catedral aqui, ó. A Catedral de Vitória é inspirada na Catedral de Köln, na Alemanha. Ou seja, é uma catedral neogótica. É uma catedral que foi inspirada no gótico que é lá. A Catedral de Köln, ela é gigantesca na Alemanha. Nós estamos explorando. Aqui atrás, ó, tem uma parte dela que é anexo. A Catedral de Vitória ela foi feita com a parte neogótica na frente, com muitos vitrais, com janelas, com os minaretes, com as torres, e no meio dela tem uma cúpula. Quem já entrou nela viu que tem uma cúpula e um monte de desenhos fazendo referências à passagem de Cristo. Inclusive, os vitrais também têm a passagem de Cristo, ok? É muito legal quem já foi lá. Vamos fazer o seguinte, falta um minuto. Na aula de sexta-feira, eu volto à correção da página 49 e também da página 52. E para sexta-feira, eu quero o caderno de atividade do capítulo 16 para a gente corrigir tudo. Eu termino a correção da apostila e faz também um caderno de atividade do capítulo 16 para sexta-feira. Ok? A gente termina a correção toda e finaliza o capítulo. Dúvidas, galera? Dúvidas? Não? Leva lá, é um passeio bonito, Bernardo. Tinha um passeio de Cidade Vitória, tem muita construção na Cidade Alta. O pessoal fazia muito passeio lá. Galera, quem não tem dúvida, até sexta-feira, faça trilha, faça qualquer atividade para a gente finalizar a correção. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Quem tiver dúvida, pergunta. Vou mandar o planejamento também, tá? O link.